paz, boa noite. Deus abençoe mais essa quinta-feira. Estamos aqui para conversar, para ouvir, para testemunhar e nos edificar com a graça de Deus, com mais um testemunho abençoado. Amém? Vamos mandando os aviõezinhos aí, convidando as amigas. Vamos ouvir um testemunho abençoado. A oliva de hoje é Josiane Regis. Vamos falar sobre gravidez, sobre concepção, testemunho de bênção. Hoje vamos falar sobre o amargor, a parte que é extraída, o azeite virgem, a parte do amargor, amém? O azeite é bom, faz bem para a saúde, é agradável ao paladar, mas todo bom azeite, todo azeite extra virgem tem o seu amargor, tá? A sua parte amarga, amém? Vamos chamar aí as meninas, vamos chamar a minha irmã, Letícia Correia. Cadê ela? Letícia Correia, diretamente de São Paulo. Letícia Correia, Josiane Regis, nossa oliva de hoje. Cadê minha colaboradora? Aleluia. Nossa colaboradora Letícia tá com um probleminha, mas daqui a pouco ela tá aí. Vamos orar? Vamos orar porque tudo que temos que fazer para o Senhor é debaixo de oração. Paz de Cristo, Jane, Verônica. Paz de Cristo, mulheres abençoadas. Chegou a nossa colaboradora aí, Letícia Correia. Vamos? Vem comigo? Vem, minha oliva. Não está conseguindo participar? O que houve? Tá aparecendo legal aí para vocês? Está tendo falha? O que está acontecendo? Falem comigo. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me vendo bem? Vocês que já entraram. Jane, tá tudo bem? Josiane, vocês estão me ouvindo bem? Tá falhando? Como é que tá aí a live? Como tá a minha transmissão? Tá bem? Então tá bom, tá legal. Então vamos lá. Tô te chamando, irmã. Entrou? Cheguei, tá meio Amém? falhando. Tá falhando a minha transmissão? Tá meio esquisito assim, tá? Tá Acho que tá, né? mudando a rede. Melhorou? Mudou? Melhorou, tava falhando demais. É, eu perguntei se estava tudo bem. Eu fui Tá mexer. tudo bem? Agora tá Tudo tudo bem, bem. graças a Graça e Deus. paz, Ô, aleluia, glória, paz do Paulista. Senhor para todas. Eita, glória, Paulista. Paulista. Não, Frio que Paulista. paulista. Tá, isso, é assim, bem puxado no X, Paulista. Bem puxado, bem carioca, bem Não é paulista, não. carioquês. Vamos lá, vamos orar? Vamos orar pra Vamos. gente chamar a Josi. Amém. Tá tudo bem? Josi tá aí? Tá bem? Vamos chamar a Josi, vamos orar junto, então? Vamos lá. Vamos. Peraí. Fiquei até preocupada, porque se estava entrando, se não estava. Como é que estava esse negócio aí? Nossa oliva de hoje. Tá frio aí não, no Rio? Como é que tá o clima aí? Um Tá frio? pouquinho, né? Aquele frio de carioca. Nossa, aqui tá aqui. Gabriela, vira pra gente, que a gente quer te ver. Ô, Josiane, cadê você? Oi. Graça e Caraca, paz.
A paz, Paz, shalom. boa noite. A nossa oliva de hoje, Josiane. Vamos orar. Senhor, nosso Vamos. Deus e nosso Pai, Deus querido Pai amado, na tua presença, aqui nos encontramos. Ó Senhor, em meio às nossas dificuldades aqui na internet, na nossa rede, mas vamos, porque eu creio que o Senhor está conosco. Vamos Amém. prosseguir adiante para o alvo que é o Senhor, prosseguindo, encorajando e edificando umas às outras, porque isso é um dom. A tua palavra diz que é um dom, um encorajamento. E desde que eu descobri esse dom na tua palavra, eu descobri um dos meus dons, que é encorajar mulheres, encorajar as outras mulheres a viverem o sobrenatural do Senhor. Amém. E desde que o Senhor nos deu esse projeto Olivas, nós estamos aqui passando por processos, cada uma passando os seus processos, mas estamos, Senhor, entendendo porque que para todo processo, para todo propósito há um processo. E todo processo leva a um propósito. Entendemos o nosso propósito, que é transmitir a tua palavra e servir de testemunho para outras pessoas, mesmo dentro do nosso processo. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por esse entendimento, porque a tua palavra diz para renovarmos o entendimento, para que possamos experimentar a tua boa, perfeita, agradável vontade nas nossas vidas. Muitos querem a tua boa e perfeita, agradável vontade em suas vidas, mas não querem renovar o entendimento. Muito obrigada pelo teu entendimento em nossas vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Continua conosco. Amém. 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 Querida Oliva Jove, Eu estamos com muito vou barulho até na sua pegar uma coisinha transmissão. verde pra você. Não tem Estão me problema, ouvindo? a gente está te ouvindo, mas com muito barulho. O barulho não tá vindo daqui, não, tá? Não? Não. É da sua, é de São Paulo? Vê se é de Sampa. São Paulo. São Paulo tá barulhento aí, São Paulo, hoje? A Eduarda tá na cozinha. Tá ouvindo barulho aí? Dá para ouvir. Eduarda, para de fazer barulho. Vamos lá, gente. Eduarda, Vamos falar do amargor da vida, né? Porque vamos. Jesus ele não veio nos dizer que nós passaríamos por flores. Ele falou isso? Falou, Josi? Não. Hoje é a segunda vez, a segunda semana com a Josi, É consecutiva. verdade. É. Vamos Ah, arrumar outra Josi semana que vem. a Josi da semana passada foi bênção, falamos do aroma. E a Josi dessa semana vamos falar do amargor. Mas Jesus ele não veio nos dizer, não veio ensinar a pregar flores. Ele mesmo passou por períodos de aflição, ele mesmo passou por perturbações, perseguições, por dores. E ele venceu. E a Bíblia fala que passaríamos por esses momentos também, mas assim como ele venceu, nós também venceremos. Em Amém. Cristo nós somos mais que vencedoras, Vencedores. né? E toda azeitona para chegar a azeite passa por um processo muito doloroso. Isso dói, né, irmã? Sim. Isso dói, não é fácil, não, não recomendo. Não. Nós não recomendamos, mas como a Bíblia fala, vamos lá? Apocalipse, deixa eu colocar aqui meu ajudante. Apocalipse, capítulo 10. Você que tem Bíblia, acompanha com a gente. Você que está sem a Bíblia, nos acompanha também ouvindo. Amém? A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Apocalipse 10, a partir do 8, diz assim. Então a voz que eu ouvi, que havia ouvido do céu, falou comigo uma vez mais, ordenando, dizendo: Vai e recebe o rolo aberto que está na mão do anjo, que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Em seguida me aproximei do anjo e lhe roguei que me desse o livrinho. Ao que ele me declarou: Pega-o e come-o. Ele lhe será amargo para o estômago, todavia doce como mel na sua boca. Peguei o livrinho da mão do anjo e comi ele depressa. E de fato ele era doce como mel ao paladar. Contudo, assim que o engoli, meu estômago ficou
muito amargo. Uau. Eita Né? Deus! O que nós entendemos disso aí? Vai primeiro a Oliva Letícia Correia. Diga pra gente aí, compartilha conosco o que você entende dessa parte da Bíblia. Gente, eu fiz aqui passou um filme aqui na cabeça com situações nossas mesmo cotidianas que Deus nos permite passar. Esse amargor, né? Não tem, como Jesus falou, né? Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Entretanto, né, seja feita a tua vontade. Nós já passamos assim por diversas aflições, eu falo por mim, né, na minha vida. Minha experiência, eu falo que daria um livro, todas nós aqui também, nós três, né, com certeza. Nós poderíamos escrever um livro assim com tantas experiências com Deus, né? E é o que a gente está falando de todo o processo ali, né? Da azeitona, do azeite. É necessário. Não tem como a gente pular a etapa, né? É necessário passar esse amargor. E eu lembro da situação que eu passei com o Cauã também, né? Em Ó, outro momento a gente conta e vai. Cauã, seu filho mais velho, 16 Isso, anos. vai lembrando ali de toda a etapa. E Deus, ele só sussurrava assim no meu ouvido, dizendo: não é para morte, né? Não é para morte. É para que o meu nome seja glorificado. E desde aquele momento ali eu virei uma fase da minha vida e eu entendi que a gente não. Ali eu perguntava muito por quê, sabe? Eu falava para Deus, por quê, por quê, por quê, por quê dessa situação? E ali o Senhor, ele foi ministrando ao meu coração, me ensinando a questionar diferente, né? A entender, Senhor, para quê? Para quê? Para quê? É um Mudou a propósito. pergunta. Mudou a pergunta, mudou, virou a chave na minha vida, dali em diante, né? Para quê? Qual é o propósito nisso, né? Porque tudo tem um Uhum. propósito e são as etapas, né? Até a extração do azeite. E no final é doce, né? O final é doce. A boca, o paladar, o gostinho é doce. É quando você fala, não sente mais o amargo no estômago, você só sente o doce da vitória, da bênção, do testemunho, daquilo que você tem para contar. Em Hebreus 12, aí a nossa querida Oliva de hoje, Josiane, depois ela vai dizer para qual lado o testemunho dela vai levar a gente a entender qual lado do amargo da vida, o amargo do processo, né? Entendendo e repetindo que todo processo leva a propósito, todo propósito tem um processo primeiro, né? Hebreus 12, quais são os textos que eu, a minha colinha? 7, 10 e 11. Hebreus 12, versículo 7 diz Sete. assim. Oi, perdão. Sete, né? 7. Suportai as dificuldades, aceitando-as como disciplina. Deus vos trata como filhos. Ora, qual filho que não passa pela correção do pai? Aí o 10 diz assim: porquanto nossos pais nos disciplinavam por um espaço curto de tempo, de forma que melhor lhes parecia, né? Cada pai aí tem um jeito de corrigir seu filho. Uhum. Né? Os de antigamente corrigiam de um jeito, a gente de hoje já corrige de outro. O importante é corrigir, é a correção. Quanto melhor lhes parecia. Deus, no entanto, nos corrige para o nosso bem maior, a fim de que possamos participar plenamente da sua santidade. Amém. Toda correção, de fato, no momento em que ela ocorre, não nos parece ser motivo de alegria. Olha aí, mas de frustração. É amargo. Olha aí, É, não é doce, é amargo. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para todos aqueles que por ela foram disciplinados. Amém? amém. Amém. Imagina, né, Josi? Se nossos pais dissessem sim para tudo. Tem um filme aí que é O Dia do Sim, né? Quem Já, nunca viu já O vi. Dia do Sim? Ah, eu já vi. Mas mesmo nesse filme, que é um filme de comédia,
tem suas regras. Nós vamos dizer sim, para tudo, aspas, existem regras. E com Deus não é diferente, né? Eu estava conversando agora mesmo com a minha filha, existe regras, são os mandamentos do Pai, né? E a Bíblia fala que todo mandamento é para o nosso bem, para a nossa vida, não para a morte, né? Então nós temos aqui, acabamos de falar do amargor do azeite. Todo azeite extra virgem tem o seu amargor, tá? Nós colocamos ali no bate-papo ali do Olivas. Você que queira participar e ainda não participa, segue a gente lá e pede para participar que a gente manda um link. Todo azeite tem um amargor, porém com equilíbrio. O amargo do azeite, ele não pode ultrapassar 28% do produto, tá? E o que que isso vem nos dizer? Que nós temos que ser cristãos equilibrados. Nós que já passamos pelo processo, já viramos azeite extra virgem, para ajudar no processo de outras azeitonas, de outras olivas, nós temos que ter um equilíbrio na correção. A Bíblia fala que nós temos que chamar a atenção com amor para que não sejamos tentados no mesmo problema, no mesmo pecado, né? Então, assim, nós precisamos entender que não é porque eu já estou top, azeite extra virgem, que eu posso esmagar outras olivas. Não é Perfeito. assim, né? Tem um equilíbrio. A gente vem com palavra de correção, de exortação, mas que não mate a oliva, não mate a azeitona. Não além de embora não é embora a palavra que eu quero. Ao invés de extrair um azeite, eu mate ela e jogue ela fora. Ela vai embora, ela morra. Toda correção é para a vida e não para a morte. Jesus mesmo ele corrigiu os discípulos, encorajando eles a extraírem o melhor deles, né? Não o pior, ok? Embora ele tenha se irritado várias vezes com os fariseus, e Sim. nem os fariseus ele mandou para o inferno, né? Ele chamou raça de víbora, mas não falou, vai para o inferno, Bem morra! assim. Não, não falou. E nosso mestre é Jesus Cristo. Amém? Amém, amém. Sem mais, eu não quero falar mais. Alguém quer falar sobre Sem mais isso? delongas, não. Estou ansiosa pelo testemunho. Então vamos lá. Josiane Regis, aqui do Rio de Janeiro, né, vai Amém. contar o seu testemunho aí do processo que ela chegou ao processo de azeite. É com você, meu bem. Amém. Tentar aumentar um pouco a voz aqui, meio rouca, mas, para graça de Deus, a paz do Senhor de novo, das irmãs. É uma honra estar participando desse projeto, né? Estar aqui com a Vanessa, Letícia. São mulheres que fazem parte da minha história, da minha trajetória. Então, para mim, eu acho que é um momento assim muito incrível de Deus, né? A gente lá de trás, a Vanessa já são quase 30 anos de amizade. Ah, não fala E essas coisas. não, mas a idade eu não falei no final. Olha o filtro, olha o filtro. Mas aqui, se dá uma cara de cansada, não vai. Mas e eu acho que é um presente de Deus, né? A gente ter essa de conhecer lá a menina e hoje mulheres passamos por todo o processo aí das azeitonas espremidas, amassadas e graças a Deus, para a glória de Deus, podemos extrair esse azeite e alcançar outras vidas, né? Derramar. Derramado. Quando a Vanessa me convidou para dar esse testemunho, né? E assim, para mim muito me alegra, porque vou te falar uma coisa, eu não ando enxergando muito, não. Mas vamos lá. Para mim me alegra porque toda vez que eu falo da história de como a Ardassa chegou nas nossas vidas, traz alegria para mim, né? Traz uma renovação também da minha fé quando eu conto essa história para outras pessoas e até para mim mesma, né? Às vezes a gente tem que contar a nossa Pra história para si nós mesmo. mesmos, para a gente lembrar do amor de Deus, né? E a Radassa é um lembrete gigante
do amor de Deus pela minha vida, pela vida, né, do meu esposo, Edgar. Então, assim, eu sempre conto com muita alegria e eu espero que essa alegria, né, que Deus traz para minha vida alcance também outras vidas. Amém. E aí eu tentei marcar uma linha do tempo mais focada, né, até a chegada da Radassa, porque a minha vida, como a Letícia falou, também dá um livro. Juntar todas vai dar aí um best-seller aí, bem, ó, e de livros desse tamanho. E o amor de Deus pela minha vida, assim, hoje eu vejo que quando eu era menina, eu não cheguei a, como fala, comer a comida sólida, né, espiritual. Mas eu tive uma base, graças a Deus, uma base muito boa, que levou a eu sempre sentir saudade de casa, né? Sentir saudade de estar ali diante de Deus, mas passei por um bom tempo perdida, né? Então, assim, fui criada na igreja, minha mãe aceitou Jesus, eu tinha 4 anos, então a adolescência na igreja foi bem forte tudo, mas chegou na parte da juventude, a gente já começa a ser um pouco de dracma perdida, né? A gente está dentro da igreja, tá dentro de casa e não sabe que está perdida, né? E aí, como todo adolescente também, acredito, né? E jovens e tudo, com 19 anos eu engravidei e fiz um aborto desses, de ir numa clínica e tudo mais. E, embora muito nova, eu fiz com muita certeza do que eu estava fazendo, né? E, enfim, acarretou, né, muitas dores e tudo mais. E dando mais um salto, com 21 anos eu saí da igreja oficialmente, né? Acabei vindo na vida, trabalhando, estudando e namorando, enfim. E por anos eu, se tivesse que fazer, eu faria de novo. E comecei a colocar também o fato de ser mãe algo que não era para mim. Fui levando a minha vida, né? Falhando, E aí, Josi. tá falhando, né? Eu tô sentindo a minha imagem meio. Tá sumindo. Deixa eu ver. Verifica, vê se é a sua conexão. Peraí. Eu vou tirar o Wi-Fi. Às vezes a própria internet melhor. Tá, Fala com a ver se gente aí melhorou um agora. pouco. Atrasado. Tá Ainda tá travado. travando. Atrasado um pouquinho. Tá travando ainda, né? Deixa eu Tá. tirar aqui, peraí. Volta com o Wi-Fi, pede. Se tiver alguém conectado, pede para É. desconectar, que eu tiro todo mundo da internet. E mesmo assim dá ruim, eu não aguento. Porque a minha vai melhorar. Eu fico na frente do Wi-Fi. O Wi-Fi tá aqui atrás do celular. E só Não. Deus No caso, até a minha do celular é melhor que a do Wi-Fi, mas melhorou. 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 Melhorou um pouco, Você, né? você falou que estava com uma certeza, sempre por anos, teve uma certeza de que o que você fez era a melhor opção. É, coloquei isso na minha vida. Me casei, né? Fora dos caminhos do Senhor e tudo. E ainda assim não queria engravidar. Isso não era para mim e tudo mais. E hoje eu vejo que acho que foi uma defesa, né? Até a Vanessa, a gente estava conversando sobre isso. Uma defesa que eu criei, né, na minha cabeça, para dizer que eu não queria, né? E casei na época. E aí, quando eu estava com uns 30 anos, eu falei, acho que agora dá, engravidar. Né? Estava estabilizada, trabalho, tudo. E fiquei 1 ano tentando, né? De forma natural. E aí, assim, uma coisa é você dizer que não quer. Outra coisa é quando alguém diz que você não pode, né? Aí muda todo o processo. Mas em momento nenhum eu me voltei para Deus, sabe? Em momento nenhum eu coloquei a minha vida diante de Deus, ou essa situação em si diante de Deus.
E eu comecei a ouvir na minha cabeça que Deus estava me castigando. E aquilo vinha muito forte na minha cabeça, que Deus estava me castigando, por isso que eu não ia engravidar. E aí eu falei, não, vamos então fazer um tratamento, né? Aí eu fui numa médica, essa médica, não, vamos fazer um tratamento de 6 meses. Fez uns exames lá, e foram 6 meses bem doloridos, bem doídos. Era um remédio que tinha que tomar todo mês, e aí todo mês, quando não funcionava, era aquele choro. E o remédio me dava depressão, meu cabelo caía. E aí, quando eu voltei na médica depois de 6 meses, ela, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou dobrar a dose do remédio. Eu falei, mas como é que eu vou tomar essa dose dobrada? Saí de lá triste com aquela dose, com aquela receita. Aí o rapaz na farmácia falou, olha, essa dose dobrada não existe, você tem que voltar lá para ela pedir 2 caixas desse remédio. Aí eu rasguei a receita, falei, eu não vou voltar lá. E aí, nisso, uma conhecida minha tinha falado de um médico de infertilidade na Barra. Ela, não, vai lá nele, que ele é muito bom. Né? Tudo que é bom é caro. Consulta dele bem cara, enfim, fomos. Aí chegou lá, por incrível que pareça, o médico só focou em mim, né? E aí começou a passar vários exames para mim, esses exames vídeo, não sei o que lá, cuspia aí, por aí, esses exames doloridos de fazer, né? Aí um tempo até chegar a resposta, você fica aquela ansiedade. E, enfim, foi mais ou menos um ano nesse processo. E as respostas, assim, dos médicos era que eu não tinha nada exatamente que me impedia de engravidar. Aí deu, o seu útero é invertido. Foi o máximo que deu. E eu aí vinha de novo na minha cabeça, Deus não vai deixar você engravidar, tá te castigando pelo aquilo que você fez. E eu fui tomando aquilo para mim, aquilo foi entrando. E assim, hoje, né, eu vejo que o inimigo ele coloca muitas mentiras na nossa cabeça. E quando a gente está longe dos caminhos do Senhor, a gente acredita, né? Porque a gente não tem o Espírito Santo para estar ali nos incomodando, né? Então, ele lança muitas mentiras na sua cabeça e a gente acredita e toma aquilo para si. E aí eu falei, bom, vamos investigar agora. Aí, depois, por fim, resolveu investigar ele, né? Meu marido na época e tudo. E aí, quando investigou ele, viu que ele tinha também algum problema. Aí o médico sugeriu inseminação artificial. Voltamos para casa para conversar, para pensar. E tudo isso demanda a cabeça, que já não está boa, e tudo mais. E, enfim, vamos pensar. E se vamos pensar, o tempo foi passando. Eu cada vez mais colocando na minha cabeça que eu não seria mãe, que isso não era para mim. Aí já vinha um outro medo, né? Deus está me castigando, então se eu engravidar, meu filho vai vir com algum problema, alguma deficiência, e eu não quero isso. Eu chorava, eu tinha pesadelos. E, enfim, com tudo isso, como tudo aquilo que a gente constrói na areia, né? Uma hora vem a chuva e leva, esse meu casamento também foi embora. Então, em 2017, a gente se divorciou. E, mais uma vez, eu vesti aquela coisa de ser mãe não é para mim, vou levar minha vida aqui. E aí, fiquei num apartamento, aquele apartamento ficou para vender, nunca que vendia. Aí, uma vez, uma tia minha, em 2018, ela falou assim, me ligou. Aí ela falou, olha, conversei com sua mãe falou para orar por você também, para você vender o apartamento. Mas Deus falou uma coisa comigo. Ele disse que ele tá querendo de você posicionamento. Aí eu fiquei assim, aí ela e quando você se posicionar, ele tem uma porta, não sei se ela falou, é como se ele tivesse assim, muitos presentes e ele iria abrir aquela porta para mim, né? Só que na hora eu olhei, tá, você quer que eu volte para a igreja. Tá, todo mundo quer que eu volte para a igreja, né? Imagina. Eu também quero voltar, tô tentando, uma hora eu vou. E ficou aquela
promessa ali, né? Um pouco perdida até na minha vida. O tempo passou, vamos dar mais um salto. E em 2019 conheci o Edgar e ficamos sem compromisso um tempo. Depois Deus fez uma reviravolta, começamos a namorar. E em dezembro ele me pediu em casamento, em 3 meses de namoro. E aí eu fiquei, meu Deus, o que está acontecendo? Aí eu lembrei que em janeiro, uma amiga minha, que é Edma, inclusive, tentava me resgatar, né? E eu agradeço muito a essas amigas que nunca deixaram de orar por mim, Vanessa, né? Família e amigos que nunca deixaram. Eu sou fruto dessas orações. Eu agradeço muito, com certeza, muito joelho no chão. E eu tava na casa de praia dessa amiga e a gente conversando e falando sobre namoro, casamento. E a mãe dela me olhando lá do fundo. A mãe dela, aquelas assembleianas, que tu olha assim, já dá aquele frio na espinha. Aí ela falou, você não quer namorar, não? Aí eu falei, não, tia, não quero namorar, não. Ela, mas você não vai namorar, não. Quando Deus te der o varão, ele vai te dar um marido. Aí eu, Eita! tia, eu não quero nem namorar, imagina casar. Aí eu ri, né? Igual o Tara. Faltou só hoje falar pro Rio sim que eu vi, entendeu? Foi mais ou menos. E aí, enfim, isso foi em janeiro. Dezembro, no mesmo ano, eu estava, né, ali sendo pedida em casamento e a minha vida já estava dando um grande salto, né? Porque quando eu comecei a namorar o Edgar, a gente já de cara falou, ele também queria voltar para a igreja, ele também tinha promessas na vida dele, então eu creio que Deus uniu propósitos ali. E aí começamos a namorar, veio a pandemia, e a pandemia foi aquilo, né, gente? Ou vai, ou não vai, graças a Deus foi. E sentimos, vamos procurar uma igreja. Só que quando começou a não poder mais ter pessoal, né? Aí a gente ficou assistindo a live da igreja da minha mãe. E eu falava, eu não quero a igreja da minha mãe. E aí, se eu faltar o culto, ela vai ficar aqui me falando meu ouvido. Olha, eu penso nessa. É o pastor e a mãe no pé. Era isso. E aí, mas a gente começou a assistir as lives da igreja da minha mãe. A igreja que eu tô hoje. E a gente foi se identificando muito, né? Ali, com as palavras e tudo. E sentimos no coração de ir lá conversar com o pastor Eduardo, meu pastor. E foi uma bênção, assim, né? O pastor ali deu a bênção dele pra gente. E, irmãs, assim, foi tudo muito rápido. Porque a gente foi comprar uma cafeteira e voltou casado. Foi assim, literalmente. Você deve lembrar. Lembro muito bem. Fizemos lá, né, num restaurante comemorando, Vanessa estava presente e tudo. E aí eu comecei a pensar. Eu falei, bom, o Edgar, mais novo que eu, falei, uma hora ele vai querer ser pai, né? E aí a gente começou a conversar sobre isso, né, algumas vezes e tudo. Só que no meu coração eu ficava, bom, lá atrás disse que eu não tinha problema exatamente, mas já tô, né, de 30 e pouco, já tava com 36, 37. Falei, quanto mais tarde, mais complicado. Então, resolvemos que a gente ia tentar. Mas eu não queria dar muita esperança para ele, porque o meu coração ainda estava magoado. O meu coração ainda estava sendo exprimido. Acho que ainda estava no processo de estar ali, a azeitona ainda sentindo dor, né? Esse amargor ainda estava na minha vida. E aí todas as mentiras que o inimigo jogou lá atrás voltaram, assim, né? Numa enxurrada na minha mente. Falei, e agora? Né? Como é que vai ser? Então, começamos a fazer e eu fui numa médica, assim, a primeira que eu consegui consulta, porque estava voltando a pandemia. Então, estava aos poucos ainda, né? Para poder você conseguir consulta. E essa médica, quando eu cheguei lá, ela fez aquela pergunta de praxe, acho que, né, todo mundo ginecologista faz. Você já engravidou? E por ano
mentir. Eu ficava até explicar pra Tá travando médica, de novo. de Só. novo. Tá travando de novo. Só um pouquinho. Deixa seu rosto voltar pra gente. Volta, Josi, volta. Não se vá. Vai, Fica vai. aqui. A Foi? pergunta da médica. Pergunta da médica. Foi, voltou. Voltou? Ela perguntou, você já engravidou? Né? E toda ginecologista pergunta. E eu sempre menti nessa pergunta. Porque para contar todo o processo, né? Explicar. E, enfim. Mas eu já estava, né, ali, né, desde que a gente voltou para a igreja, a gente começou a buscar mesmo, Só né? abrir um parêntese aqui rapidinho no seu testemunho. Existem duas pessoas no mundo que a gente não pode mentir de maneira nenhuma. Para Deus e para o médico, tá, gente? É É Nunca. isso. verdade. Não façam isso. É Não verdade. aconselho. Mas, enfim, essa médica fez essa pergunta e eu, já movida pelo espírito, né? Eu falei, não vou mentir, né? Mas, né? Vou falar a verdade. E aí eu fui, comecei a falar para ela. Eu falei, engravidei, mas eu fiz. Ela, quando eu falei, ela não deixou nem eu terminar de falar. Ela bateu a mão assim na mesa. Aí ela, você fez um aborto? Aí eu fiz, mas eu era muito jovem. Ela também não deixou eu falar. Ela, por isso que você não consegue engravidar, Deus está te castigando. A Nossa. médica, Ah, que bacana! Dessa parte eu não lembrava. a médica falou isso pra mim. Eu entrei em choque Bacana. porque eu nunca vi uma médica falar isso, né? Ela terminou de assinar o pedido dos exames e meio que me despachou. Eu saí da sala dela chorando, Só já isso de que ela soluço. falou? Não passou exame, nada. Passou, terminou de Ah, assinar o tá. pedido dos exames Ah, tá. e me despachou. Eu saí da sala dela chorando, já, de soluçar. Hum. Tentei assim, Amém. ainda falei, não vou falar isso para Edgar agora, que ele ia me buscar. Eu falei, senão ele vai querer vir aqui, né? Vai dar um. Mas aí eu vim chorando, chorando. E quando chegou em casa, eu falei para ele que a médica tinha dito. E ele, graças a Deus, né? Ali Deus já dando sabedoria para ele. Ele falou: Isso não foi essa mulher, a mulher que falou. Isso foi o inimigo. Ele usou essa mulher para Acusador. querer te envergonhar, te acusar de algo que você. Porque aí, até esse tempo, né, eu já tinha pedido perdão a Deus, né? Já tinha me arrependido, toda essa mudança dentro do meu coração. E eu fechei os olhos assim, ele falou: Não deixa isso te parar, vamos continuar e tudo mais. E eu falei: Amém, amém, vamos continuar. Fui fazer a ultra que ela tinha passado várias outras. Só que depois dessa consulta dessa médica, veio a ceia da igreja, que foi no início de novembro de 2020. Nessa época, o Edgar trabalhava à noite, então eu estava sozinha em casa assistindo a live da ceia da minha igreja, sozinha em casa. E aí, um pedaço da palavra do pastor, na época, eu não lembro o tema exato, mas eu sei que um pedaço que ele falou era sobre a gente, quando pedir algo para Deus, a gente ser muito claro, né? A gente ser muito direto para Deus do que a gente quer. Assertiva. Isso. E aí aquela coisa, né? Pediu, não recebeu porque pediu mal e tudo. E ali eu me ajoelhei. Eu lembro que eu fui pegar a ceia, eu tipo, botei a Coca-Cola no negocinho e o creme crack era a minha ceia. E Deus abençoou. E Era o que ali tinha. era o que tinha. E o meu coração mais nada. E ali, até essa semana foi engraçado, porque botaram lá no livro o devocional, falaram sobre Ana, né? Ali eu lembrei de Ana, né? Orando por Samuel. Samuel. E quando eu comecei a orar ali, ajoelhada, chorando, e eu tava orando em alta voz, né? Sozinha em casa, lembro que as luzes estavam apagadas, só a televisão iluminada ali. E eu chorando ali, eu comecei a orar a Deus, e aí eu comecei a pedir perdão a Deus de novo, né? Pelo que eu havia feito. E aí Deus começou a falar comigo: Eu já te perdoei, mas você não se perdoou. Meu E ali Deus. meu coração explodia e eu chorava de soluço, eu já não conseguia mais falar. Meu E aí Deus. Deus falando comigo, eu tô falando, eu tô toda arrepiada, que eu precisava me perdoar.
E aí eu comecei a fazer esse processo de me perdoar ali, né? Orando a Deus, e ali eu comecei a declarar muitas coisas sobre a minha vida, né? E a quebrar também coisas que eu já tinha escutado na minha vida. E aí eu fui e botei a mão na minha barriga e eu falei, Senhor, eu agora estou preparada. Eu falei, se for da tua vontade, abra minha madre, com a mão na minha barriga, assim. Eu não falo essa palavra, eu não Aleluia. vou falar, mas eu falei nesse dia, eu falei, abra minha madre, se for de tua vontade, eu tô Aleluia. preparada, eu quero. Aí eu falei, eu quero ser mãe. E, enfim, ceiei ali, não contei essa oração pro meu marido, não contei pra ninguém, era eu e Deus mesmo ali. A gente já estava fazendo, né, os exames, algumas coisas. E isso foi no início de novembro. No dia 30 de novembro, eu fiz uma ultra, né, que ela tinha pedido, essa médica tinha pedido. E na outra, a menina falou assim: olha, deu aqui um mioma, mas ele tá muito pequeno, tá? E o teu útero também tá muito irregular. Eu acredito que seja isso que esteja te impedindo de engravidar. Ali tá bom, ela, mas ó, o mioma tá pequeno, então leva lá pra sua médica, já começa a tratar, já vê o que você pode fazer. Voltei para casa com esse exame e falei, bom, os passos que Deus, acredito que Deus quer para mim, né? Vou fazer o que tem que fazer, vou fazer a minha parte e deixar Deus fazer a dele. Só que em todo esse processo, lembra o apartamento que não tinha vendido? Então, conseguimos resolver com meu ex-marido, entramos num acordo e foi tudo muito rápido. A gente já viu uma outra casa para comprar, então a minha mente esqueceu a parte do processo ali. Eu falei, naquela médica eu não volto mais, então eu lembro que eu acho que eu tinha marcado uma outra médica e ia aguardar a consulta com essa outra médica só em janeiro, porque já Uhum. ia começar dezembro, né? E esqueci essa parte da outra, começamos a ver essa coisa da casa, pererei e tudo mais. E quando foi a nossa mudança estava marcada para o dia 15 de dezembro, quando foi no dia 14 de dezembro, uma segunda-feira, quer dizer, 14, 2 semanas exatas desse exame, eu estava guardando umas caixas com a minha mãe e eu morava do lado do restaurante de peixe frito, né, ali na Piraquara. E eu comecei a reclamar do cheiro do peixe. Eu falei, que cheiro horrível, um cheiro enjoado. Aí a minha mãe olhou pra mim e falou, o cheiro do peixe tá bom. Não, não, mãe, tá enjoado. Aí ela, você não tá atrasada? Aí eu falei, mãe, nem sei, vou olhar. Por que com esse negócio? Mas como a minha menstruação sempre atrasou, eu realmente não me ligava. Aí ela, tá bom, você tá dizendo que é normal, beleza. Aí ela foi embora nesse dia. Aí eu fiquei, quer saber? Eu vou fazer igual eu já fiz outras vezes. Vou fazer o exame, minha cabeça vai dar negativo, minha cabeça vai aliviar e eu vou poder seguir aqui a minha vida em paz, né? Aí eu falei, não vou comprar aquele de tirinha não, porque eu sempre fico no pânico naquilo. Vou comprar aquele que escreve. Enfim, foi a minha ideia no dia. E aí comprei, fiz lá, né? Aí ficou piscando. E aí tava numa bula que ficava piscando grávida e depois escreveria ou não, né? Ou as semanas. Aí nisso meu padrasto bateu lá na porta. Guardei o exame lá, fui atender o meu saudoso padrasto. Era algo que minha mãe tinha esquecido, ele levou e eu me desliguei do exame, voltei a guardar as caixas. Daqui a pouco eu ia o exame, vou lá olhar. E amadas, numa sequência muito rápida, realmente Deus fez muita coisa na minha vida. E o posicionamento que ele queria não era ir para a igreja, não era estar na igreja, era ser igreja. Era literalmente me posicionar sobre o que eu queria, né? Quem eu queria ser, né? E quem seria Deus na minha vida, que posição ele teria na minha vida. E quando eu coloquei Deus no primeiro lugar, quando eu parei de murmurar e de acreditar nas mentiras de Satanás, passei a jogar para Deus, né? Tudo, todas as minhas dores, todos os meus anseios, aí
eu realmente houve o posicionamento que ele estava esperando, né, da minha parte. Aí eu lembrei da profecia da minha tia, né? E tava lá, 2, 3 semanas grávida. E eu lembro que eu botei a mão na boca assim e caí sentada no chão do banheiro. Parecia que eu tinha recebido a notícia de alguém, né? Fiquei assim, ih, fulana tá grávida. Fiquei assim, sentada, até eu entender que era eu que tava grávida. E Que o exame era seu. que era meu, é. E ali eu comecei a chorar, agradecer a Deus muito, muito, muito. E fiquei eufórica, óbvio, né? Passo aquele medo rápido, porque a palavra de Deus ela é um manual de instrução. Né? Quando a gente se apega a ela, a gente passa a ver o amor de Deus em cada palavra. E a palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo Todo medo. medo. Né? Então, o medo que eu tinha de engravidar, ou sei lá o que pudesse vir, ele foi embora. Né? Deus me deu Amém. uma casa nova, um marido que é um parceiro meu, né? Que, pô, uma benção na minha vida, me deu uma família, me deu tudo aquilo que o inimigo já tinha dito que eu não teria. Né? Por muitas vezes eu ouvi do inimigo que eu era uma pessoa difícil de se amar. Muitas vezes. E, e quando eu vi tudo que Deus estava fazendo na minha vida, eu fiquei, meu Deus, quanto tempo eu perdi lá fora? Quanto tempo eu perdi Aleluia. sem esse Deus, sem esse amor, né? Isso. E dali foi tudo muito rápido, assim, quando eu contei, né, eu vi quantas pessoas também esperavam isso. Eu tinha 37 quando eu engravidei, a Radassa nasceu, eu estava com 38. Não foi uma gravidez fácil, foi uma gravidez difícil, de alto risco. Engordei muito na gravidez, tive hipertensão, né, gestacional, diabetes gestacional. Tomei injeção de insulina 2 vezes ao dia nos 3 últimos meses. Cada injeção eu chorava, lágrima, meu marido descia a lágrima. E, mas assim, a gente teve um abraço muito grande dessa igreja que virou nossa família, sabe? Eles iam lá e era mão na minha barriga. E, e, e enfim, e família, né? O final da gravidez foi muito difícil, né? Eu peguei Covid com 37 semanas, aí minha mãe pegou, Uau. meu padrasto pegou. No dia que eu internei para ganhar a Radassa, que era para ser o dia mais feliz da minha vida. O meu padrasto entubou e minha mãe também estava doente. No sábado, que a Radassa nasceu às 5 horas da manhã, e ela nasceu no sábado, meu padrasto faleceu na terça-feira. Eu ainda no hospital, porque eu precisei fazer uns exames com a Radassa, e eu fiquei quase uma semana no hospital. No mesmo sábado que ela nasceu, minha mãe internou lá em Niterói, e eu nem sem saber. Eu sei que na quarta-feira, quando eu recebi alta para levar a Radassa para casa, eu deixei a Radassa com a minha sogra, fui tomar banho lá no hospital, e eu botei a mão na parede, assim, e comecei a olhar a água no chão, assim, né? E aquela água tava uma mistura de sangue, leite, lágrimas, que tava descendo muito. Eu falei, meu Deus, isso é a mistura da minha vida. E ali Deus falou comigo, e o que você vai fazer com essa mistura? E ali eu vi que não, a minha vida não vai pro ralo, igual essa mistura tá indo lá pro ralo. Isso Aleluia. tudo vai servir de testemunho do amor de Deus, Amém. vai servir de testemunho para honrar o nome de Deus, Amém. porque em momento nenhum, em nada, a gente pode anular aquilo que Deus traz para as nossas vidas, porque só Ele sabe de todas as coisas, a gente não sabe de nada, né? A gente sofre, mas é Deus quem sabe de todas as coisas, a gente não sabe de nada. E, enfim, trouxe a Radassa para casa, a Radassa vai fazer 4 anos, é uma benção nas Amém. nossas vidas. Eu aprendo muito de Deus vendo a Radassa crescer. E semana passada, umas 2 semanas, eu arrumando o guarda-roupa, eu achei uma carta que eu escrevi para Deus que eu não lembrava, né? E pela data da carta, que é 30 de novembro de 2020, foi no dia que me disseram que eu estava com mioma. Então aquilo me assustou um pouco, né? Eu fiquei ali, mas eu não lembrava dessa carta. Eu lembro que eu e meu marido, a gente
fez aquela parecida igual o quarto de guerra, né? A gente fez alguns bilhetinhos de oração, colamos, botamos num painel. E na mudança isso tudo foi guardado, mas a carta eu não consigo lembrar. Quando eu olhei a carta, eu pensei, é uma das cartinhas que eu mando pro meu marido, mas não era. Estava escrito assim, ó, não sei se vai dar para ver, para Deus. E foi no momento também que eu estava bem estressada, né? Porque a vida é assim. E aí, aquela hora que Deus fala assim: Ei, eu recebi a sua carta. Aleluia. Amém, aleluia. E eu sentei na cama e comecei a ler a carta. E eu comecei a chorar. E a Bíblia fala, né? Trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E Amém. lembrar de toda essa história, lembrar de tudo que eu ouvi, né? Uma médica falar o que ela falou pra mim. É até antiético, Oh, acredito eu, né? muito. E tudo que eu ouvi, tudo que passou, e todo o processo de dor, né? Foram perdas também que a gente teve ao longo, né, dessa trajetória. E eu escutar de Deus, eu recebi a sua carta, sabe? Aleluia. E ver que eu fiz uma oração a Deus sem saber se eu realmente iria engravidar. Mas muito provável aquele mioma era a jarradaça, né? Porque É. 2 semanas depois, tanto que eu fiquei chamando a Ardassa de miominha por um tempo, né? E não tinha mioma nenhum. Durante a gravidez, toda vez que ia fazer outro médico, eu falava, doutor, tem um mioma? Ele não tem nada, minha filha, não tem nada aí, eu tenho uma bebê crescendo. Amém. E aí eu falei para a Vanessa que eu queria terminar esse meu testemunho lendo para vocês essa carta, que é uma oração também, e compartilhar com vocês. Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2020. É a Josiane de hoje para a Josiane de 5 anos atrás. Nem tinha ainda a sua bebê no colo. Eu escrevi: Senhor meu Deus, meu Rei, venho colocar a minha vida no teu altar. Creio na tua palavra e nos teus planos, nas suas promessas e no Deus que é amor. Tu me formaste e conhece meu interior, minha estrutura, meus medos e meus sonhos. E mais uma vez entrego todos nas suas mãos, nas suas poderosas mãos. Já te agradecendo porque sei que tu tens o melhor para mim. E eu creio no Jeová Rafá, o Senhor que cura. Creio nos teus milagres e peço que esteja comigo. Me ajude a confiar e a te servir. Me dê seu auxílio e sua salvação. Obrigada por todos os livramentos de morte, do mal, dos caminhos errados, de doenças graves, da solidão, da falta de esperança, do vale da sombra da morte, de uma vida sem Jesus, da falta de amor, da falta de coragem, dos dias tristes e todos aqueles que não citei aqui, e até os que eu desconheço. E aí eu coloquei o versículo do Salmo 119 e 114, que diz: Tu és o meu esconderijo e o meu escudo. Eu ponho a minha esperança na tua promessa. Deus seja louvado. Amém. Da sua filha, Josiane. Quando a Vanessa leu em Hebreus, Amém. falando sobre filhos, eu falei, confirmação. Amém, amado. Aleluia. Obrigada por compartilhar com vocês que esse amor, né, de Deus, que ele transborde na vida de vocês, porque ele ama muito a gente, muito, 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 e é um amor que a gente não consegue medir, né? Fora as misericórdias dele que se renovam toda manhã. E é isso, eu acho que a minha radacinha dormiu, né? Amém. Ia chamar ela para Imaginei. vir aqui para dar um Eu ia oi. perguntar isso, eu ia falar, ela É, tá eu acho que ela mimiu, sim. Ela é Eu vou dar uma linda, olhadinha gente. aqui, mas Ela enfim. é a Josiane É uma Josianezinha, Mirim, Mini Josi. tá mimindo com o papai dela aqui, mas é uma Amém. Josianezinha. E graças a Deus, a gente tem criado ela, pedindo muita sabedoria a Deus, né? No caminho do E Senhor. Jesus, em nome de Jesus, que ela não precise passar por nada
Nada dessa Não. coisa de filho pródigo, gente, pelo amor de Deus, não vale a pena não, Não. né? Eu Se quero fazer entregar, uma se posicionar, pergunta. levanta a Levantar o mão. dedo assim. Levantar o dedo, porque a Oliva de hoje é professora, então os alunos têm que levantar a mão para perguntar, para fazer uma pergunta. Eu quero fazer Pergunte. uma pergunta. O posicionamento que Deus usou a sua tia para falar. Eu tô fazendo uma pergunta de mim mesma, tá? Porque eu também escuto muito isso da parte de Deus. Posicionamento, posicionamento. E a gente que tá num processo de azeite, a Do gente amargo? ouve isso, a gente fica assim, meu Deus, qual é o posicionamento? Né? Qual é o posicionamento que o Senhor quer? Você compreendeu ao longo da sua trajetória que o posicionamento que ele queria era entender que você é filha? Sim. Eu entendi que o posicionamento que Deus queria era eu ter realmente a igreja, como eu ficava, estar na igreja, ser na igreja, ser igreja. E ser igreja não é a parte física, né? Somos a igreja de Cristo, a gente tem que ser igreja de Cristo em qualquer lugar. E eu comecei a perceber isso, tipo, no meu trabalho, porque entrou a pandemia, eu saí uma Josiane do trabalho em 2019, e entrou pandemia, gravidez, licença, eu só voltei a trabalhar em 2022. Eu fiquei 2 anos em casa. Quando eu voltei em 2022, o que eu mais ouvi dos meus colegas de trabalho era: Nossa, você tá diferente. É diferente. Mas você tá, sei lá, você tem um brilho, né? Você tá com uma cara de feliz e tal. E, e aí você vê, opa, tem alguma coisa realmente diferente. Aí eu falava, não, casei na pandemia. O pessoal, então é isso, casei, virei mãe. Mas depois, o seu andar, o seu falar, né, muda com o Espírito Santo. A Proceder. gente tem que deixar esse processo acontecer, né? O Espírito Uhum. Santo ele vai ganhando espaço na sua vida. Só que Deus, ele não há, ele, como é que se diz? Ele não vai fazer algo contra a nossa vontade. Ele nos deu o livre-arbítrio, né? Ele quer que a Sim. gente o ame, né, por nós mesmos. Ele fala, Jesus, eis que estou à porta e bato. Se abrires, eu entrarei e cearei. Então é se abrir, se clamar, se buscar, se Sim. orar. Tem um si nesse. E é esse posicionamento no si que Deus quer, pelo menos o que eu entendi para minha vida, é esse posicionamento no si. Né? Quando eu estiver à porta, o que você vai fazer? Né? Nessa situação, o que você vai fazer? Você vai só chorar, né? Porque chorar também faz parte do processo. Você vai só chorar ou você também vai clamar. E hoje eu vejo colegas assim, quando falam palavrão perto de mim, ô, Josi, desculpa. E eu dou aquele sorrisão, assim, porque antes não, ninguém se importava. Mas agora eu já transmito algo diferente, né, para eles. Então, eu comecei a ver que esse ser igreja, eu passei a ser igreja em outros lugares, não só dentro da igreja, dentro da minha casa também, né? E Uhum. permitir isso, permitir essa prensa é muito difícil. Permitir essa prensa. Você olhar, né, porque quando eu voltei para a igreja, eu tinha, né, vícios do mundo, enfim. Então, você permitir, você Uma história. reconhecer as coisas que você precisa arrancar. Amizades foram arrancadas por Deus, né? E você entender esse processo de prensa, de parar de ficar assim, vou ficar ligando para fulano, que fulano não me liga, não me procura, né? E Deus falando, eu não quero mais, não é ali teu lugar mais. Eita! E você aceitar isso, porque ele quer que a gente aceite, ele não vai impor isso pra gente, né? Então, o Processo de posicionamento para mim separação. é posicionar mesmo na hora de dizer sim ou não, né? Para essa Sim. nova vida, né? Ou para literalmente a vida que você Que você quer, foi que você. chamada. Isso aí, Eu quero consegui. só complementar aqui, me perdoa, Ah, me perdoem não, aqui. Eu quero complementar o posicionamento como filha também. Por Achei. quê? Porque quando a gente entende que nós somos filhos, né? Todas nós aqui somos mães, aquelas que estiverem assistindo, que forem assistir, que ainda não são, são filhas, né? Somos filhas ou mães. Então, enquanto filhas, é, não há nada que um filho faça
que faça o seu pai deixar de amar menos, ou não há nada que você faça como filha que faça seu pai te amar mais. Ele ama, ponto. Então, mas para todo, como a gente leu em Hebreus, para toda correção de filho, para todo posicionamento de filho, tem regra. Né? Na sua casa tem regra, na casa da minha irmã tem regra, na casa das queridas que estão assistindo, dos queridos tem regras, na igreja tem regra, na empresa tem regra, na Sim. sociedade tem regra, ninguém faz o que quer, ok? E o posicionamento de filho nos faz entender que nós temos um pai, que temos que entender que somos filhos, filhas, e aqui Efésios 1:3, para vocês que estão com Bíblia, diz assim: Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoou, né? Sou abençoada, ok? Uhum. Com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O versículo 4 diz assim: Porquanto Deus nos escolheu, eu sou escolhida, né? Antes da Aleluia. criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em Sua presença. Ou seja, eu sou escolhida para Amém. quê? Para qualquer Aleluia. coisa? Glória a Deus. Eu sou Amém. escolhida para ser santa e irrepreensível Irrepreensível aonde? Na na presença presença. Glória a dele. Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. E em seu amor, ele nos predestinou. Gente, toda azeitona tem um destino. É isso. Só não pode ser óleo Eu composto. prefiro, não pode ser óleo composto. Meu processo é para ser azeite. Eu quero ser o Aleluia. melhor, o extra virgem. Extra virgem. Amém. Top. Ó, Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos. Olha aí, eu sou abençoada, eu sou escolhida, eu fui separada para ser irrepreensível aonde? Na presença dele e para ser adotada como filha, amém. por intermédio de Cristo Jesus, segundo a benevolência da sua vontade. Aí agora entra a parte da nossa oliva de hoje, que em nome de Jesus essa live vai chegar nessa médica aí. Em nome de Amém. Jesus, Amém. vai chegar. Eu creio. Você devia ter Amém. voltado lá nela. Se não voltou, vai chegar essa Todo mundo live falou nela aí. isso. Todo mundo A live falou vai isso, mas chegar. eis que Você coisas ficou novas quatro foram feitas, anos. entendeu? 4 anos para dar esse testemunho, essa live vai chegar nela. Olha aí, médica. Aí, se não se converteu depois da pandemia, vai se converter agora, em nome de Amém. Em Jesus. nome É de a Jesus. hora. Eu, hein, que assunto, médica servindo de Satanás para acusar os outros. Para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados. Ou seja, Aleluia. aleluia, eu sou Glória a Deus. perdoada. Amém. Aleluia. Aleluia! O Amém. salmista vai dizer que aquele que confessa o seu pecado e deixa, Deixa. alcança misericórdia. Aleluia. Quem não confessa o pecado não prospera. Josiane Aleluia. prosperou porque confessou o pecado e deixou, Amém. alcançou misericórdia, próspera, radaça. Aí, ó, Amém. herança do Senhor. Aleluia. Aleluia. Para você, querida, que já passou por esse processo, que já cometeu um aborto, eu ouvi um testemunho de uma oliva também no Senhor, que nós também fizemos ali um processo de oração, de cura ali com ela, eu participei com ela. Ela me contou há pouco tempo um testemunho que ela contou que o Senhor, ela falou: Senhor, eu não sei mais a quem pedir perdão, eu já pedi perdão ao Senhor, eu já pedi perdão, já me perdoei, eu já passei por esse processo todo do perdão. Aí o Senhor falou o que no coração dela? Gente, é forte. O Senhor falou: pede perdão ao ofendido. Aí Nossa. ela pensou: a quem? Ao pai, que eu nem cheguei a contar, agora eu vou chegar lá, vou contar que, olha, eu abortei um filho seu? Não, ao ofendido, ao Amém. filho. Ela fez uma oração pedindo perdão ao filho, aquele a quem ela abortou. Meu Aleluia. Deus. E em nome de Jesus, ela hoje é uma pessoa, uma mulher curada, sarada. Amém. Nós Aleluia. Amém. víamos essa mulher por muitos anos amargurada de coração, amargurada na alma, porque ela já tinha pedido perdão ao Senhor pelo pecado, ela já tinha pedido perdão a ela, liberado perdão a ela mesma, como a Josiane
passou por esse processo, mas ainda Demorei, faltava mas consegui. algo. Faltava algo. Olha aí a importância do relacionamento com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo bradou dentro dela, falou: falta você pedir perdão ao ofendido. Nossa. Oh, meu Deus! Porque, gente, se Jacó tivesse morrido, Isaac não nascia. Se Jacó tivesse morrido, né? Qual foi o filho de Isaac, gente? Oh, meu Deus. Não, Jacó, Abraão. Se Abraão tivesse Abraão, Isaac e morrido, Jacó. Isso. Hoje Abraão fala tivesse bem. morrido, Isaac não teria nascido. Se Isaac Hum, tivesse morrido, Jacó não teria nascido. E as 12 tribos de Israel não estariam aí para contar a história. verdade. Se minha mãe tivesse morrido, eu não teria nascido, meus filhos não teriam nascido, assim com a minha irmã, assim com a sua. É uma geração que nós perdemos, né? Então, faltou na vida dessa Oliva, ela pedir perdão ao filho. E Deus sabe por que que eu ouvi essa história há pouco tempo. Deus sabe por que nós estamos aqui com a Oliva de hoje, a Josi, agora, nesse momento, para chegar esse testemunho no ouvido de tantas Não. mulheres que se sentem ainda culpada, Meu que ainda Deus. não têm o Perdoa, Espírito né? Santo, que ainda não têm Jesus, que ainda não Amém. conhecem ainda a graça, o perdão do Senhor. Aleluia. Quando a gente confessa o nosso pecado, ele lança o nosso pecado no mar do esquecimento. Não tem médico, não tem Aleluia. Satanás, não tem Glória a ninguém Deus, que venha aleluia. falar do nosso passado. Amém. Aleluia. Não Glória a Deus. existe. Eu tenho uma amiga aqui, uma vizinha, que ela costuma falar uma frase: não me procura no meu passado, eu não estou lá. Nós Aleluia. somos novas criaturas. Aquele que Aleluia. pecava, não peca mais. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que Amém. roubava, não Aleluia. roube mais. Então, nós somos lavadas, remidas no sangue Glória a de Deus. Jesus. Então, queridas Olivas, o teu posicionamento que o Senhor tanto requer de você pode ser esse. Apenas você entender quem você é nesse mundo. Você é Amém. filha. Eu e minha irmã, nós temos um pai. A Josiane tem outro pai natural, mas em Cristo Jesus nós temos um único pai. Aleluia. Não estamos Glória a aqui Deus. falando de religião, estamos aqui falando de paternidade. Aleluia. Aleluia. Você tem um Amém. pai e esse pai, ele perdoa você. Não há nada que você deixe de fazer que ele vá te amar menos e não há nada que você vá fazer que ele vá te amar Amém. mais. Amém. Existem sim, não existe filho preferido, não existe filha preferida. Existem aqueles filhos que querem estar sempre com seu pai, né? Que Todos amam a nós, né? Quem tem presença. mais de um, né, irmã? Quem tem mais de um filho, quem teve, né, o prazer de ter mais de um filho, minha irmã tem aí 3, eu tenho 3, a gente ficou igual, né? Aos nossos pais. Nós temos 2 meninas e um menino, né? A gente não tem filho preferido, tem? Eu Não. morreria pelos meus 3, ou melhor, pelos meus 4, que eu ainda adotei uma. Eu morreria pelos meus 4 filhos. Mas eu tenho filhos mais chegados a mim. Eu tenho filho hoje mais chegado. Eu tenho aquele que é mais chegado. Eu tenho aquele que hoje eu converso mais, que eu tenho mais papo, mais assunto, que quer me ouvir, que quer falar comigo. Esse é o diferencial de crente para crente. Isso É o que é o quer que desfrutar da difere. presença, né? É exatamente. Maria e Marta, as duas eram cristãs. Eu não gosto de quem fala mal de Marta, não. Não gosto. Não. Que assunto é esse? Marta estava fazendo, não é? Marta estava fazendo o papel das mulheres da época, servindo Sim, É, comida. sim. sim. Eles estavam chegando de viagem. O papel de Maria era estar junto com ela. Mas Jesus olhou a intenção do coração naquele momento. Não, 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 ele não desfez de Marta em momento nenhum. Ah, você não é uma filha tão querida. Você não gosta de ouvir a minha palavra. Ele só falou: olha, ela escolheu a boa parte. Ela está se alimentando no espírito. Você está preocupada com aquilo que a carne precisa. Ela está preocupada com aquilo que o espírito precisa. E ela se Hum, alimentou porque o dia mal estava chegando, que foi a morte do irmão. Então, Sim. assim, entenda, querida,
Você pode ter passado pelo mesmo processo que a Josiane, mas você ainda pode virar um azeite. Aleluia. Em nome de Jesus, para hoje, a partir de hoje, estar derramando na vida de outras mulheres que foram feridas, quem sabe por uma pastora, desculpa, quem sabe por alguém cristão, não É, por uma médica, não por alguém que acusava e procurava a Josi lá no passado dela. Ela não está mais lá. Nós conhecemos a Josi há um bom tempo. Eu conheço a Josi hoje. A do passado, eu já esqueci. Se Deus esqueceu, quem sou eu para ficar lembrando? Quem Amém. somos nós para ficar lembrando da Josi, da Letícia, da Vanessa, que ficou lá no